África e Ásia. Como é que ficam esses continentes após a Segunda Guerra Mundial? Nós sabemos que a África e a Ásia passaram por um processo de colonização e depois de neocolonização. Eles foram ocupados em momentos diferentes da história. Ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, italianos, alemães e toda a Europa queria um pedaço da África e da Ásia. Até hoje são países que são olhados de fora e há um interesse internacional muito grande. Só que eles começam um processo de independência após a Segunda Guerra Mundial. Eles viram que era necessário eles se tornarem países independentes. Aproveitaram que a Europa estava destruída após a Segunda Guerra Mundial e eles vão começar a se fortalecer. Mas muito desse fortalecimento causa uma guerra civil, porque aí passam grupos internos brigarem pelo processo de independência, tanto na África quanto na Ásia. Na Ásia nós vamos ver guerras na região da Indochina, nós vamos ver Coreia do Norte, Coreia do Sul, nós vamos ver ali o Vietnã, a Guerra do Vietnã, nós vamos ver várias guerras surgindo após a Segunda Guerra Mundial, guerras localizadas, de disputa por esses territórios. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava dividida. No meio existia um muro chamado Muro de Berlim. É construído o Muro de Berlim e nós tínhamos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental ficou sob influência dos Estados Unidos, sob influência capitalista, e a Alemanha Oriental sob influência da União Soviética como socialista. Então, me siga nessa aula. Eu, professor Beto, estarei em mais uma aula com vocês, falando, sabe de quê? Olha aí, ó. Nós estamos nessa aula 19.1, eu, professor Beto, estarei falando para vocês sobre essa independência dos países da África e da Ásia. Nós vamos ver a Conferência de Bandung, a formação, as formas de ruptura que houveram, a independência da Índia, a independência da Indochina. O que se dá esse contexto? Porque a segunda metade do século XIX, isso que nós já estudamos lá atrás, e aqui essa foto é bem emblemática, o mundo dividindo esses países da África e da Ásia como se fosse uma pizza. No século XIX, os governos das potências econômicas se lançaram sobre a África e a Ásia e Oriente Médio e Oceania para formar os seus impérios coloniais. Impérios coloniais. É o neocolonial, o que nós chamamos em aulas passadas de neocolonialismo, significava de novo colonialismo. Eles dividiram isso. Olha aí, ó, esse novo, essa partilha da África e da Ásia. Como é que se dá esse processo de partilha? O neocolonial, que é o neocolonialismo, afetou as relações internas e o desenvolvimento socioeconômico das regiões colonizadas. Muitos territórios dessa região, eles foram divididos de acordo com os interesses das potências. Com isso, povos da mesma etnia passaram a viver separados e grupos étnicos que mantinham rivalidades acabaram reunidos em um mesmo país. Vocês querem um exemplo? Vem cá comigo. Um exemplo. O SPI, quando foi criado aqui no Brasil, o Serviço de Proteção ao Índio, que hoje são povos indígenas, o Serviço de Proteção ao Índio, quando é criado, ele olhava para o indígena e viu o indígena como sendo um grupo só. Aí eles juntavam Mundurucus com Arawak, juntavam povos que eram diferentes e muitas vezes inimigos. Juntavam numa mesma terra indígena. Isso causava conflito. Ou grupos que eram próximos, como os Ajurus, que eram muito próximos dos Tuparis e tudo, eles pegavam e separavam esses povos. Assim mesmo, foi a visão que se teve da África. Pegavam comunidades africanas que eram inimigas e colocavam no mesmo território. Que era inimiga, eles separavam. E com isso eles causaram guerra civil interna. Disputa de poder.
Porque eles queriam controlar. Quanto mais caos eles causassem dentro do continente africano, dentro do continente asiático, era muito melhor para eles dominarem esses povos. Estão conseguindo compreender? Na tela. Isso é o neocolonialismo. A Conferência de Bandung. A guerra terminou em 1945. 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, em 1955, na Indonésia, houve a Conferência Afro-Asiática. Afro de África, Asiática de Ásia, é claro, em Bandung. O que queria dizer isso? O que trazia essa conferência? O que é essa conferência? Convocada pelos líderes da Indonésia, da Índia, da Birmânia, atual Mianmar, do Ceilão, hoje Sri Lanka, e do Paquistão, países que haviam alcançado a independência. Olha aí quem são. Quem convocou? Indonésia, da Birmânia, que hoje é Mianmar, Ceilão, que hoje é o Sri Lanka, e o Paquistão. Países que haviam alcançado a independência. Esses países já eram independentes. A Conferência de Bandung constituiu um marco na organização política dos países do terceiro mundo considerados subdesenvolvidos. Professor, o que é isso, países do terceiro mundo? O que são países do terceiro mundo? Lembra que o mundo estava bipolarizado? De um lado nós temos o bloco capitalista e de outro lado nós temos o bloco socialista. Lembra que nós temos essa polarização entre o capitalismo e o socialismo? Lá na União Soviética nós temos o socialismo, lá nos Estados Unidos nós temos o capitalismo. E os países tinham que se juntar a um desses blocos. Quem não era de nenhum desses blocos e não estava nesse grau de desenvolvimento era considerado país de terceiro mundo. Entre eles, o Brasil. Países subdesenvolvidos. Países que não tinham desenvolvimento desses países chamados de primeiro mundo, países que estavam na Europa, países que estavam aqui na América do Norte. Não eram desenvolvidos, eram países de terceiro mundo. Como sair dessa condição e aí dizer, eu não quero nem ser socialista e nem capitalista, eu quero ser independente? A Conferência de Bandung, ela vem fazer uma discussão dentro desse viés. Nós queremos a independência dos países da África e da Ásia, nós queremos o fim da interferência europeia na África e da Ásia, vamos negociar isso daqui, e nós queremos ficar longe dessa guerra fria que está assolando o mundo. Na tela. No documento final, firmado por 29 países, o que eles falavam? Ponto número 1. Nós temos a rejeição, a divisão do mundo dos blocos socialista e capitalista. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eles rejeitaram essa divisão. Nós temos aí a condenação do racismo e da corrida armamentista. Condena-se o racismo e condena-se a corrida armamentista. Nós temos ainda a proclamação dos direitos de autodeterminação política, reprovando o colonialismo e o neocolonialismo. Eles disseram, olha, nós não queremos que nossos países sejam dominados mais por essas colônias europeias. Nós queremos essa independência política. Nós queremos autodeterminação. Eles queriam a afirmação de que a submissão imposta aos povos afroasiáticos era uma negação dos direitos fundamentais do homem. Aonde estava esse direito fundamental do homem? Na criação da Organização das Nações Unidas, que fazem o direito
fundamentais da ONU. Então, percebam isso, que a Conferência de Bandung ela tenta negar esse domínio desses países africanos e asiáticos. Eles tentam fazer com que esses países se tornem independentes. Eles querem sua autonomia. Eles não querem participar da Guerra Fria. Eles querem se desenvolver. Por quê? A África, ela não é desenvolvida, não é porque o seu povo não quis se desenvolver, mas sim porque ela passou ao longo dos séculos sendo dominada por países europeus que iam lá só explorar. Imagine o Brasil, pensem no Brasil, aqui, se não fosse Napoleão Bonaparte ter expulso a família real ter vindo aqui para o Brasil e ter acabado com o pacto colonial e depois o Brasil se tornar independente. Nós iríamos ficar por muitos anos ainda sendo colônia, sem poder nos industrializarmos, sem poder nos desenvolvermos, sem poder e ter uma autonomia política. Olha que a nossa autonomia, agora em abril, lá no dia 22 que passou de abril, nós tivemos a chegada dos portugueses ao Brasil lá em 1500, onde nós tivemos aqui um processo de colonização. Esse processo de colonização ele vai até 1822, quando nós temos em 7 de setembro a independência do Brasil. Independência entre aspas, é claro. Então, se nós não tivéssemos tido isso, nós continuaríamos sendo colônia, apenas servindo para ser sugada, ser explorada, ser retirado o ouro como era retirado, os minerais como eram retirados. É por isso que nós temos que preservar pela autonomia do nosso país. Não deixar estrangeiros ditar regra dentro do Brasil. Não deixar os Estados Unidos querer fazer novo colonialismo dentro do Brasil. E a África ele estava falando isso na Conferência de Bandung. Olhem na tela para vocês. Olha aí o continente. Países independentes antes de 1960, nós temos esses de amarelo, que eram países que já eram independentes antes de 1960. Países independentes durante a década de 60, esses de vermelho. E países independentes após a década de 60, são esses de verde que demoraram mais para a sua independência. Então a África, eu quero que vocês olhem a África aí quase toda a África foi toda tomada pelo colonialismo. Quase toda tomada. Nos anos seguintes, à conferência, o processo de descolonização, esse daqui é um processo inverso, né? Houve a colonização, agora nós estamos num processo inverso de descolonização da África. Se acelerou até o ano de 1960, onde 23 países africanos já haviam conquistado a independência. 23 países africanos já haviam conquistado essa independência. Até o ano de 1980, outras 23 nações africanas e mais 12 países asiáticos e da Oceania, alcançaram também a sua independência. Então, 23 países africanos já tinham sua independência, entramos na década de 80, mas só que essa independência, ela tem várias formas dessa ruptura, a independência da África. Por quê? Em alguns países houve uma negociação. Olha, nós vamos continuar fazendo comércio com você, colônia, mas nós queremos ser independentes. Houve uma negociação. Foi uma independência pacífica. Só que existiram outros países onde as colônias não queriam largar o osso e eles tiveram que ir para a luta armada, para a guerrilha. Só que essa luta armada eles começaram a brigar contra o país colonizador e muitos países depois começaram a brigar internamente dentro de uma guerra civil. Guerra civil essa que existe até hoje dentro da África. Vamos ver as formas de ruptura, como se dá? Na tela aí para vocês. O caminho para a independência foram uma ruptura pacífica, que eu falava para vocês há pouco,
alcançada mediante acordo firmado com a metrópole. A metrópole era o país que colonizou, tá? É chamado de metrópole. As metrópoles reconheciam a emancipação, ou seja, reconheciam a independência política das colônias, procurando preservar as relações econômicas de dominação. Então, eu vou te deixar independente, mas essas relações econômicas nós não iremos cortar. Você irá dar prioridade ao comércio com o meu país. Agora, nós temos também a ruptura violenta, alcançada mediante ao confronto armado entre as forças da metrópole e as tropas de libertação nacional. A Índia é um caso à parte. A Índia nós vamos ter ali um líder indiano, Mahatma Gandhi, um líder indiano, onde ele preservava que eles teriam que fazer o protesto e conseguir através da pacificação, sem segurar em armas. Outros países da África não, outros países da África vão lutar pela sua independência. Vão dizer, não, nós precisamos tirar esses laços coloniais que ainda nos aprisionam, esses laços coloniais. E como nós vamos nos libertar dessas colônias? Ela não quer nos largar. Aí tinha que ser pela arma. Vamos aqui expulsar os ingleses, vamos expulsar os franceses. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu falar. Na África do Sul, lá dentro da África do Sul, a Inglaterra, ao dominar a África, ainda lança o apartheid. Vocês têm noção do que é isso? Eu domino um país que era estritamente negro e lanço lá dentro daquele país o apartheid, onde as pessoas de pele preta não tinham direito nenhum. Não podiam frequentar a escola, não podiam andar de ônibus, não podiam frequentar o mesmo banheiro público, não podiam nada das pessoas de pele branca, que era o colonizador. Ou seja, eles entraram dentro da África do Sul e ainda tiraram direito dos africanos do Sul. E muitas pessoas foram mortas por se revoltar sobre isso. Eles chegaram na China e viciaram o povo com ópio para dominar aquela região. Foi preciso depois uma revolução socialista chinesa para a China se libertar. Tanto é que a China se liberta e depois se torna, hoje, basicamente a maior potência do mundo. A China. Então, são questões que... A Índia também, ela se liberta. Hoje, a Índia, recentemente, passou por um processo eleitoral lá de escolha de seu presidente. Dentro de uma democracia, que é uma democracia meio questionável, mas dentro de um processo democrático lá da Índia. Na tela para vocês. A ruptura dos laços coloniais não significou, no entanto, a conquista imediata da paz, bem-estar almejado pelas ex-sociedades coloniais da África e do Oriente Médio, na África e da Oceania, desdobrando-se uma série de lutas internas envolvendo movimentos políticos ou grupos étnicos rivais. Que eu falei para vocês, se tinha um grupo étnicos rivais, eles vão para confronto. A Índia, que eu falava para vocês. Vocês sabem quem é essa figura aí, dessa foto aí, da Índia? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. A Índia é um país localizado no sul da Ásia, que possui uma rica cultura milenar. Vocês sabiam que, recentemente, a Índia foi considerado o país mais populoso do mundo. Ultrapassou a China. Ultrapassou a China. Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. É por isso que a eleição lá vai durar um mês de eleição. Começou agora nesse mês, só vai terminar no outro mês a eleição na Índia. A partir do século XVIII, algumas regiões de seu território começaram a ser ocupadas por países europeus, como Portugal, Holanda e, posteriormente,
França e Inglaterra. A Índia foi ocupada muito, desde o processo de navegação. O processo de navegação, quando os portugueses chegaram às Índias, tanto é que eles, quando chegaram no Brasil, eles achavam que tinha chegado... Cristóvão Colombo, quando chegou no Brasil, achava que tinha chegado às Índias e deu o nome do povo pejorativamente de índio. Olha o erro histórico. A partir do século XVIII, a Índia passou a ser explorada pela Companhia Inglesa das Índias Orientais. Isso do século XVIII, já passamos pelo século XVI. Isso aqui é um mapa, né, de o que eles iam. Aqui, Pedro Álvares Cabral. Não, vamos primeiro a viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama chega a Calicut, aqui nas Índias. É o primeiro, que é essa linha aqui. Olha, o Vasco já foi primeiro, gente, a chegar às Índias. O Vasco já foi o primeiro a chegar às Índias. Depois nós temos viagem de Pedro Álvares Cabral, que ele sai daqui, ele vem ao Brasil, toma posse e vai para as Índias. Depois nós temos a viagem de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias, na realidade, foi o primeiro aqui que ele chegou ao Cabo da Boa Esperança. Nós temos Pedro de Covilha, que ele entra aqui pelo estreito, que hoje nós temos um canal aqui, e ele chega às Índias. Naquele momento não existia o canal. Era então considerado a joia da coroa. Passou a ser explorada pela Companhia Inglesa e era considerada a joia da coroa. Que coroa? Nós estamos falando da coroa inglesa. Nós estamos falando do rei da Inglaterra. Então era a joia da coroa. Depois que os portugueses dominaram essa região, os ingleses passaram a dominar essa região, tanto pela grandeza de seu território e pela riqueza de seu recurso, quanto pela população numerosa. Então, a Índia está de total interesse dos ingleses. Os ingleses olham na Índia e dizem, meu Deus, olha o tanto de população que tem na Índia. Olha a riqueza que tem aqui. Olha o que eu posso explorar. Então eles vão para a Índia, tem filmes antigos que passam o chá da tarde dos ingleses, eles tomando o chá da tarde e os indianos servindo os ingleses, porque eles vão fazer um processo de dominação. Eles têm arma, eles têm poder bélico fazendo um processo de dominação. Isso eles estão lá, dentro desse contexto da Índia, da ocupação da Ásia, dentro desse continente asiático aí. Na tela, vamos lá. Vamos lá que a nossa aula tem bastante slide hoje. A independência da Indochina. A Indochina é essa região aqui, ó. E ela envolve a Malásia, o Camboja, o Vietnã, a Tailândia, o Laos, Mianmar. Eu quero lembrar que para essa região aqui que foi levada as seringas. Foram levadas as seringas para ser plantadas nessa região. E os japoneses tinham tomado conta dessa região na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, os japoneses tinham dominado aqui e aí não se podia vender a borracha da Malásia para os aliados. Foi aí que teve, na Segunda Guerra Mundial, tiveram a reativação de seringais da Amazônia, por causa dessa região que foi dominada pelos japoneses. Mas sim, vamos lá. A independência da Indochina. A Indochina, a região da Ásia dominada pela França, era a França, que tinha um domínio lá desde 1860, a França tinha um domínio lá. 1860 a França dominava, só que teve a Segunda Guerra Mundial. E aí, na Segunda Guerra Mundial, quem vai dominar lá são os japoneses, que eu falava ainda agora para vocês. Após a derrota do Japão no conflito, o governo francês tentou recuperar o seu domínio sobre a antiga colônia, mas teve de enfrentar a resistência dos movimentos nacionalistas que lutavam pela independência. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Olha aqui a coisa interessante. Então, os franceses dominavam toda essa região. Eram dominados pelos ingleses, depois os franceses passaram a dominar essa região. Os ingleses levaram seringa para cá, depois os franceses vão dominar aqui essa região, a Malásia aqui inglesa também, os ingleses sob influência.
Aí teve a Segunda Guerra Mundial, estourou a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, essa região ela passou a ser dominada pelo Japão. Parou de produzir borracha para quem não fosse do eixo, não fosse Alemanha ou Itália, não recebe mais borracha. Os caras tiveram que reativar os seringais da Amazônia. Daqui é só um parênteses dentro da nossa aula. Só que terminou a guerra, os japoneses já não estavam mais sob domínio da região. Então os franceses disseram, então nós iremos retomar a Indochina. Vamos tomar aquela região. Vamos retomar o Camboja, Laos, Myanmar, Tailândia, vamos retomar a Malásia, o Vietnã, vamos retomar aquela região. Só que o pessoal que estava lá dizendo, não vão tomar não. Eu vou permanecer aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Nós estamos em período de Guerra Fria. Nós estamos, ou vou ser apoiada pelo bloco capitalista ou pelo bloco socialista. Aí nós vamos ver a China, que vai se tornar socialista, apoiando alguns países daqui. Isso causa também conflito internacional. Na tela para vocês. A Guerra da Indochina, ela vai do final da Segunda Guerra Mundial, de 1946, a Segunda Guerra Mundial termina em 45, ela começa em 46, e vai até 1954. E se destacou a liderança de Ho Chi Minh, do Movimento de Libertação do Viet Minh. A guerra terminou com um acordo internacional celebrado em Genebra, pelo qual a Península Indochinesa foi dividida em 3 países independentes: Laos, Camboja e Vietnã. 3 países. Porque nós temos aqui, essa região toda aqui era chamada de Indochina, tá? Tem a China aqui e aqui era Indochina. Então, vai ser Camboja, nós vamos ter Laos e nós temos o Vietnã. Vai ser dividido aqui. Ok? Olha lá. Laos, Vietnã e Camboja. Vai ser dividido aí, ó. Nesse mapa aí fica melhor para vocês observarem também. E aí nós temos a Guerra do Vietnã, se não bastasse. Ficou determinado que o Vietnã ficaria dividido temporariamente em 2 zonas. A República Democrática do Vietnã, ao norte, com a capital de Hanoi e liderado por Ho Chi Minh. Recebia o apoio do governo do bloco socialista, que era da China e da União Soviética. Bloco socialista. E adivinha quem iria apoiar o Sul? Vietnã do Norte, bloco socialista. Vietnã do Sul, apoiado pelo bloco capitalista. O Vietnã dividido em 2. Aí a República do Vietnã do Sul, com sede em Saigon e liderada pelo general Ngo Dinh Diem, era apoiada pelo governo dos Estados Unidos. Então, voltando aqui, Vietnã do Sul, Estados Unidos da América. Vietnã do Norte, China. E União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apoiava eles. Então começa um conflito. Aí o acordo estabelecia que em 1956 seria realizada eleições gerais no Vietnã para unificar os países. Só que o governo do Vietnã do Sul, no entanto, impediu a realização dessas eleições. Por quê? Porque ele não queria essa eleição, que ele queria ficar com seu pedaço e deixar o Vietnã do Norte. Aí, em 1960, vai ser organizada no Vietnã do Sul a Frente de Libertação Nacional, a FLN, de tendência socialista, e a FLN se opunha ao governo ditatorial instalado em Saigon e tinha o apoio do governo do Vietnã do Norte, dos países do bloco socialista. Então, lá dentro do Vietnã do Sul, nós temos a FLN, a Frente de Libertação Nacional. E ela está batendo de frente, literalmente batendo de frente com o governo do Vietnã do Sul.
Mas para sustentar o governo de Saigon, aí entra, sabe quem? O governo dos Estados Unidos, que vai decidir intervir militarmente na região em 1964. E teve início, então, a Guerra do Vietnã, conflito que envolveu também Laos e Camboja. A Guerra do Vietnã. Eu quero lembrar vocês que na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética eles nunca se enfrentaram diretamente, mas teve esse enfrentamento indireto. Lá no Vietnã, lá na Coreia, são enfrentamentos indiretos. E nesse enfrentamento indireto, os norte-americanos eles vão fazer um caos dentro do Vietnã. O Vietnã utilizava técnicas de guerrilha, surpreendia os soldados norte-americanos com técnicas de guerrilha. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram tipo um agricultor, esse dia que saiu aí em noticiário, lá do Mato Grosso. Ele despejou veneno na floresta para desfolhar a floresta todinha, para que os Vietcongues não pudessem nem se alimentar e nem se esconder. Foi um horror que os norte-americanos fizeram lá no Vietnã. E os Vietcongues resistindo. A opinião pública norte-americana começa a fazer música, começa a fazer protesto, começa a fazer passeata contra a Guerra do Vietnã, porque não apoiava que o governo norte-americano estivesse num outro país, matando pessoas em outro país por uma guerra que não era deles. E aí começa um processo. Os Estados Unidos sempre esteve envolvido em guerra em outros países, sempre, historicamente. E aí eles começam a fazer um protesto. Mediante isso, soldados norte-americanos que estão morrendo lá, as famílias começam a questionar isso, porque eles iam e não voltavam. Eram muitos que estavam morrendo. Porque os Estados Unidos tinham mandado mais de 500 mil soldados para lá. E muitos desses não estavam voltando. E começa um protesto. Ou seja, no final, os Estados Unidos perdem uma guerra para o Vietnã. Por incrível que pareça, os Estados Unidos se retira da guerra. Na tela para vocês. A Guerra do Vietnã foi marcada pelo envolvimento direto de mais de 540 mil soldados norte-americanos na região, combatendo a força da Força Libertadora Nacional. Dispondo de recursos precários, essas forças utilizavam táticas de guerrilha e avançavam sobre o adversário, arrastando o conflito. Eles se escondiam debaixo do chão, gente. Faziam túneis no meio da floresta, para vocês terem uma ideia. O soldado norte-americano passava, eles surpreendiam o soldado norte-americano, metralhavam, matavam ele e depois desapareciam. Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã causava impacto à opinião pública, que acompanhava pela imprensa as mortes dos soldados e as cenas de violência transmitida pela TV. O governo dos Estados Unidos foi gradativamente retirando seus soldados do Vietnã, iniciando as negociações de paz. E essa negociação só vai ser assinada em 1973, isso há 51 anos atrás. Realizou a retirada da última tropa depois de firmar o Acordo de Paris. É firmado o Acordo de Paris. Só que a fome, a guerra, a destruição que tinha assolado os Vietcongues. Calcula-se que mais de 50 mil soldados estadunidenses tenham morrido nessa guerra, que abalou o orgulho nacional do país, tá? A guerra que vai abalar o orgulho nacional do país. Entre os vietnamitas morreram milhões de pessoas. Calcula-se que as estimativas são de 1 a 3 milhões de mortos. Dentre eles. Muita gente morta em um pequeno país. Então, gente, percebam vocês, nós estamos em período pós-Segunda Guerra Mundial. O pós-Segunda Guerra Mundial, ele nos traz conflitos que
que não foram resolvidos. Terminou a guerra. Os Estados Unidos vai para um lado, a União Soviética vai para o outro e forma-se dois blocos antagônicos. Começa um novo tipo de guerra, chamada Guerra Fria. E de um lado o país socialista, do outro lado o país capitalista. União Soviética e a China se fortalecendo enquanto países socialistas. E eles vão financiar guerras em outros cantos, para o país ou se tornar capitalista ou se tornarem socialistas. Os Estados Unidos também, por seu lado, ele vai começar a financiar guerras. Aí nós estamos vendo guerra no Vietnã. Nós vamos ver guerra na Coreia. Também, Coreia do Norte, Coreia do... Até hoje, a Coreia é dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vietnã não, se unificou em um só país. Mas a Coreia lá, até hoje é dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte lá depois cai na mão de um ditador que perde-se o seu contexto revolucionário socialista, cai na mão de ditador onde ele é considerado um deus. A Coreia do Sul está ali dentro de um processo de propaganda e tudo. Quem assiste aí os doramas aí sabe do que eu estou falando. Dentro do processo de propaganda para tentar mostrar uma Coreia que é diferente da Coreia do Norte. Isso são contextos pós-Segunda Guerra Mundial. A China se torna também, tem uma revolução chinesa após a guerra. Mao Tse-tung toma o poder na China. A China se torna socialista depois de uma grande guerra civil e se estrutura dentro de um país socialista. Hoje o socialismo que temos lá na China, eu quero lembrar vocês que nenhum país se tornou comunista, eles só chegaram ao estágio do socialismo, depois pesquise qual é a diferença de comunismo para socialismo, vocês precisam pesquisar sobre isso para ler mais a fundo. E a China se torna um socialismo dentro de uma abertura ao mercado internacional. E hoje a China ela é uma das maiores potências do mundo, tecnológica, econômica, populacional, tem uma potência grandiosa, é a única que bate de frente com os Estados Unidos, em termos de potência. E esse é o mundo do pós-guerra. Bem, nossa aula termina por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com vocês, porque nós iremos fazer a revisão, a atividade, e vamos debater mais sobre esses assuntos. Vamos lá?